Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago, eu sou instrutor de vídeo digital e este é o canal Curiosidades. Você ainda tá vendo o cenário um pouco estranho, por quê? Porque eu perdi uma das minhas luzes verdes de chroma, né? Eu perdi meu chroma aqui. Então eu tô dando um jeito aqui, né? Meio estranho, né? De recortar aqui, mas tô dando um jeito. E hoje eu vim falar sobre as Bíblias, certo? As diferenças das Bíblias. Sabia que existe diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica? Pois é, existe diferença e eu marquei aqui e a gente vai falar disso depois da vinheta. Bom, gente, vamos lá. Eu descobri que existem diferenças apenas no Antigo Testamento, o que me levou a fazer esse vídeo. Por quê? Porque os evangélicos se baseiam apenas no Novo Testamento, que relata a vida de Jesus Cristo, certo? E o Antigo Testamento, eles nem falam muito, mas olha só que interessante, né? A Bíblia Católica, ela tem 46 livros no Antigo Testamento, enquanto a evangélica, a protestante, tem apenas 39 livros. Por quê? A Bíblia original, judaica, ela tinha 39 livros, certo? E alguns apócrifos. Esses apócrifos foram incorporados quando traduziram a língua do grego do hebraico para o grego. Por quê? Porque o grego era a língua predominante. Assim como o inglês hoje é predominante, o grego era predominante. E aí, quando eles traduziram do hebraico para o grego, eles incluíram os apócrifos. Que são eles? Quais são os apócrifos? O livro da sabedoria, Eclesiásticos, Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Baruque e alguns trechos dos livros de Esther e de Daniel, certo? Os outros livros todos estão ali, normais. Então esses apócrifos, que eram considerados livros não sagrados pelos judeus, foram incorporados à Bíblia quando traduziram do hebraico para o grego. Acontece que quando Martinho Lutero veio com a sua reforma protestante, Martinho Lutero tinha sim a intenção de criar uma nova igreja, né? Quem fala que não está mentindo. Martinho Lutero tinha sim a intenção de criar uma nova religião, uma nova igreja, porque segundo ele não concordava com as indulgências que a Igreja Católica vendia, e hoje em dia o que você mais vê são igrejas protestantes que foram baseadas na igreja de Martinho Lutero vendendo indulgências, né? Então fica uma coisa meio difícil de acreditar, mas tudo bem. Martinho Lutero, então, ele pegou os livros que não eram considerados sagrados pelos judeus e colocou e tirou, e fez a sua Bíblia apenas com 39 livros no Antigo Testamento. Mas os evangélicos hoje, eles se atentam muito à vida de Jesus, certo? Eles nem falam muito em Deus, eles falam mais em Jesus. E eles tentam se aproximar da vida de Jesus, certo? Daquilo que Jesus fazia. Mas Jesus não era um homem comum, né? Aqui, ó, o Antigo Testamento, aqui, ó, vou falar um pouquinho do Antigo Testamento aqui para vocês entenderem essas mudanças nos livros, né? O Antigo Testamento conta a origem do povo judeu, a origem do povo hebraico, o povo escolhido por Deus, o povo que estava prometido para a terra prometida, certo? Então o Antigo Testamento conta a história desse povo, como esse povo se tornou, como eles saíram lá do Egito como escravos e se tornaram o povo escolhido de Deus. O Antigo Testamento também aconteceu há 5.000 anos atrás, quer dizer que não tem nada a ver também com a vida de Jesus, certo? Que é apenas 2.000 anos. Aqui os acontecimentos são há 5.000 anos atrás, é muito mais tempo. E a gente também não pode esquecer que o Novo Testamento, contando a vida de Jesus, ele tem uma pausa de 18 anos, onde Jesus dos 12 aos 33 ele fica meio que desaparecido e volta só com 33 anos. Onde ele passou esses 18 anos? Segundo algumas pessoas que pesquisaram, alguns né, isso aí, nada disso é confirmado, tá? Os teólogos eles negam, os clérigos também, mas os espíritas e os povos aqui que acreditam, inclusive em outros planetas e tudo mais, diz que ele viveu com os sumérios. Certo? Os sumérios também tinham a ideia de um único Deus. Os sumérios da época de Jesus, tá? Não os sumérios originais. Os sumérios também acreditavam na paz e no amor, e ele viveu com os sumérios durante 18 anos. Por que eu digo os sumérios da época de Jesus, não os sumérios originais? Os sumérios originais, eles eram assassinos, eles eram monoteístas, mas eram assassinos. Foram eles que inventaram a roda, foram eles que provocaram o primeiro assassinato, não tem nada de Caim, Abel, foram os sumérios. Porque quem eram os sumérios? Os sumérios, segundo o espiritismo e segundo as pessoas que acreditam em vida em outros planetas, os sumérios eram reptilianos, eles vieram lá de
Capela. Lembra aquele livro Exilados de Capela? Então, os sumérios vieram de Capela. Os sumérios, então, eles eram um povo monoteísta, mas extremamente violentos, e eles foram exilados lá do sistema de Capela. Eles eram capelinos, eles eram reptilianos, e os primeiros sumérios eram extremamente violentos e maldosos e assassinos, tudo mais, mas eles que inventaram a roda, eles que inventaram tudo isso. E aí eles foram evoluindo ao ponto que os sumérios, depois, na época de Jesus, eram um povo mais pacífico, um povo que acreditava no amor, um povo que acreditava na paz, um povo que era monoteísta, e tudo isso era pregado por Jesus. Então Jesus aprendeu muito, não só com a inspiração divina, mas também com os sumérios, que evoluíram e chegaram a esse ponto onde Jesus passou 18 anos. Nada disso é confirmado, tudo isso são teorias do movimento espírita, até que algumas pessoas dizem que ele viveu com os sumérios, e os sumérios dizem que os sumérios eram capelinos, né? Eles eram reptilianos e não eram humanos. Mas tudo isso vai na questão de crença, né? Se você acredita, você, ok. Se você não acredita, eu falei um monte de abobrinha e a vida que segue, certo? Mas as diferenças entre a Bíblia é essa, tá? O Novo Testamento ele é exatamente igual, tanto na Bíblia evangélica quanto na Bíblia católica. O Novo Testamento é exatamente igual, conta a vida de Jesus, conta ali dos 8 aos 12, que era quando ele pregava no templo, depois ele desapareceu, 18 anos, e volta com 33, né? Volta com 30, na verdade, onde ele fica pregando e conquistando pessoas e curando e tudo mais, e aos 33 ele é condenado, crucificado, ressuscita e volta ao reino celestial. Algumas pessoas dizem que ele veio com uma missão e não era salvar a humanidade foi um bônus. Mas isso é assunto para um outro vídeo, um vídeo muito mais polêmico, um vídeo bem controverso. Muita gente que vai assistir o vídeo não vai concordar comigo. É uma coisa baseada numa obra chamada A Revolução de Lúcifer, tá? Então eu vou estudar esse livro, eu vou estudar essa obra. Diz que é uma obra que não é de fácil entendimento, mas também não é impossível de entender. Chama A Revolução de Lúcifer. Como que Lúcifer começou a querer destituir Deus do seu trono. E note, destituir Deus não significa que ele queria subir no trono de Deus, também não significa que queria destruir a humanidade, tá? Existem várias ordens demoníacas. A ordem de Lúcifer não é destruidora, não quer destruir a humanidade. Quem quer destruir a humanidade é a ordem satânica. E acredite, Satã e Lúcifer e Beelzebul e tudo mais são demônios diferentes, tá? São criaturas diferentes. Lúcifer, inclusive, pelo livro A Revolução de Lúcifer, nem demônio mais ele é, nem no inferno ele está, beleza? Tá, tudo bem, também não está em Los Angeles fazendo seriado para Netflix, mas ele não está no inferno, tá? E quem está controlando tudo lá embaixo hoje é Satã, que esse sim é destruidor, esse sim não gosta da humanidade, esse sim quer acabar com tudo. Não era o caso de Lúcifer, tá? Mas isso aí é uma outra história para um outro vídeo, tá? Que eu vou estudar para trazer para vocês, beleza? Por enquanto a gente fica só com as diferenças das Bíblias, tá? Onde a Bíblia católica tem 46 livros, porque contém os apócrifos dos livros que os judeus não consideravam sagrados, e a Bíblia protestante tem apenas 39, porque não contém os apócrifos dos judeus, tá? E sim, Martinho Lutero tinha a intenção de criar uma nova igreja, e ele aproveitou para mudar a Bíblia, certo? Ele não mudou a Bíblia propriamente, ele não escreveu outra Bíblia, mas ele retirou livros. Quem reescreveu a Bíblia foi a Igreja Católica, que recebeu muito dinheiro dos imperadores, dos monarcas, das rainhas, dos reis, enfim, para que mudassem a história e retirassem da Bíblia, tá? Isso é um fato histórico, não dá para mudar. Foi retirado da Bíblia a pedido desses reis a parte que fala da reencarnação. Então você não encontra em nenhuma Bíblia a parte da reencarnação, porque foi retirado, virou um apócrifo também, está lá na Biblioteca do Vaticano. Então, mas aí aquela questão que eu falei, né, de crença. Você acredita se você quiser, você pode acreditar em mim e falar, pô, legal, o Thiago trouxe um assunto maneiro. Você pode olhar para minha cara e falar assim, porra, Thiago, que assunto, né, porcaria você trouxe, né, tem tanta coisa mais interessante para falar. Bom, eu não falo de política. Nunca falei de política no canal, não gosto de falar de política no canal, e eu achei esse assunto aqui das Bíblias interessante, porque na verdade eu achava que todas as Bíblias eram iguais, tanto as dos católicos como as dos protestantes, e não é. Os protestantes têm 39 livros no Antigo Testamento e os católicos têm 46. O Novo Testamento tem, deixa eu ver se eu marquei aqui, quantos livros tem o Novo Testamento. Puxa, eu não marquei, cara, que
Que droga, não marquei quantos livros tem o Novo Testamento. Mas todos eles contam a origem, a vida de Jesus, tá? Com exceção dos 18 anos que ele supostamente viveu com os sumérios. E o Antigo Testamento, né? Aqui, ó, a Bíblia em grego tinha todos os livros e Martinho Lutero pegou os livros apenas considerados sagrados pelos judeus, não pegou os apócrifos. É isso aqui. É isso aqui que eu falei, beleza? Bom, gente, o que eu tinha para falar sobre as Bíblias era isso, até um assunto bem curto. Também já joguei aqui no ar aqui a Revolução de Lúcifer, que eu acho uma história absurdamente, assim, sabe, pesada. Não pesada porque ela é tétrica, mas pesada porque, assim, ela derruba vários tabus que as igrejas e as pessoas acreditam e levam isso para não sei, ela derruba um monte, assim, ela vem cavalgando e derruba tudo, tá? E eu acho uma história absurdamente foda. Assim, eu acho uma história legal. Então, se você concorda comigo, deixa aqui nos comentários. Se você não concorda comigo, deixa aqui nos comentários. Se você quer saber um pouco sobre a rebelião de Lúcifer, deixa aqui nos comentários. E se você achou que as Bíblias eram tudo a mesma coisa, deixa aqui nos comentários, beleza? Não se esqueça também, se você ainda não é inscrito, de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com todas as pessoas que você conhece, beleza? Esse livro aqui exigiu uma pequena pesquisa, não muito grande, exigiu uma pequena pesquisa, a Revolução de Lúcifer exige uma pesquisa grande, e eu tenho aqui uma outra ficha aqui, ó, contando aqui sobre a história de Indiana Jones. Então eu falei das Bíblias e o próximo é sobre Indiana Jones. Quer saber um pouco sobre Indiana Jones e o que eu vi nos 5 filmes da franquia? Então deixa aqui nos comentários também, que se eu receber alguns comentários eu faço um vídeo sobre Indiana Jones, beleza? Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, um grande abraço e até a próxima.